qualidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera, mais uma vez aqui com o nosso podcast informativo Ailson Lino convida. Você sabe, né? Todas as edições são muito importantes e a cada uma que a gente traz, novidades. Novidades que você precisa saber, que você quer saber, que você sonha em saber. E a gente está aqui com a Tribuna Livre e hoje nós vamos falar de um assunto que está na moda, eu diria. Não que esteja na moda agora, né? Não que tenha surgido agora. Surgiu bem antes do que você imagina. Você vai entender por quê e o que é que eu estou falando. Inteligência artificial, hein? E tantas coisas aí dentro desse assunto. Nós trouxemos aqui Fernando Sabac. Quem é Fernando Sabac? Diretor de Tecnologia e Gestão da Layout e Propaganda, com MBA em Gestão de Negócios, especialista em Gestão de IA, Robótica e Automação. E tanta coisa que você vai saber agora. Sabac, muito obrigado por você estar aqui conosco. É um privilégio tê-lo aqui na nossa bancada. Vou te explorar muito hoje, muita coisa eu preciso saber. Tá? Muito obrigado. Eu vou começar sabendo o seguinte. Você praticamente já deu uma volta ao mundo, levando e ensinando tecnologia. Quem é Fernando Sabac de Freitas e o que é que ele faz? Antes de responder a pergunta, agradecer a Ailson pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast, poder falar com a sua audiência. Fernando Sabac de Freitas, boa pergunta. 41 anos, pai de 2 filhos, gestor, apaixonado por tecnologia. Outro dia eu parei para contar, já vivi em 13 cidades, em 3 países diferentes e já fiz acho que em torno de 150 viagens internacionais a trabalho. Então tenho ali, até brincaram comigo, você está mais rodado que prato de micro-ondas. Então já tenho aí uma bagagenzinha de experiência, tanto cultural, né? Porque quando você viaja, você acaba absorvendo a cultura dos povos, como eles trabalham, como eles pensam, como eles veem o mundo. Isso acaba sendo enriquecedor, né? Porque a gente vê que existem diferentes verdades para aquilo que a gente vê e vivencia. E a tecnologia sempre foi assim uma grande paixão. Tem uma coisa que não está na minha biografia, provavelmente vocês não tiveram informação. Eu fui um dos primeiros usuários de internet rápida do Brasil. A Telebahia, a antiga Telebahia, se eu não me engano, em 1997, trouxe para o Brasil uma conexão que chamava DSL com 1 mega. Hoje a gente fala de conexões de giga, mas naquela época era internet de escada, a velocidade mais rápida era 56 mil kbytes e eu tive uma internet de 1 mega, que a Telebahia selecionou 3 clientes da antiga Enet, os 3 maiores usuários, e isso me deu comercialmente a internet mais rápida do Brasil. Então eu já era um pouquinho nerd e ali fui tomando paixão pela tecnologia, fiz o meu primeiro website com 14 anos de idade, em 98, e sempre tive ali um pezinho na tecnologia. Depois comecei a estudar engenharia química na UFBA, não era aquilo para mim, me formei em administração, vi que eu era do mundo dos negócios, e quando eu fui morar na Inglaterra em 2013, passei na Europa há 11 anos, sempre trabalhei com alta tecnologia. Isso virou uma paixão para mim, então fiz ali uma mistura do mundo empresarial, com foco em gestão, sempre abraçando a tecnologia. E depois que chegou a IA generativa, né, essa mais conhecida, e as outras ferramentas de automação, eu trouxe isso para a realidade aqui do mercado de Salvador e a gente vem fazendo um trabalho muito legal lá na Layout e também através da Automate, que é uma empresa de consultoria de inteligência artificial que eu presto serviço. E a gente vem iniciando um trabalho aqui na Bahia, tem sido muito interessante, as pessoas estão muito curiosas, fazem perguntas pertinentes, né? E eu fico assim muito grato de poder retribuir, trazer de volta para a minha terra aquilo que eu aprendi lá fora. Muito bem. As pessoas estão aí falando, tá, como eu falei no início, está na moda sobre IA, sobre inteligência artificial. E o grande povão talvez ache que surgiu agora, né? Mas na verdade, IA vem lá dos anos 40, na década de 1940, e ganhou esse nome a partir de 1956 por John McBride, não sei o nome dele, e daí foi evoluindo. Me conta essa evolução desde os primórdios da IA. Aliás, um pouco para frente, porque os primórdios vêm lá de Descartes, né?
Sim. lá de René Descartes, onde ele já queria fazer uma inteligência, ele já queria conversar com as máquinas, descobrir a inteligência das máquinas. Então são os primórdios lá, enfim. Mas vamos falar de 56 para cá, de 1956. Me conta essa trajetória da inteligência artificial até os dias atuais. O termo foi cunhado num workshop de verão na Universidade dos Estados Unidos, Inteligência Artificial, pela primeira vez. Há 69 anos. Exatamente. E aí nisso deixou de ser um sonho, né, de pensadores, filósofos e cientistas medievais para se tornar uma matéria de estudo. Inicialmente não tinha todo o glamour que se tem hoje, era algo assim meio escanteado dentro das universidades, mas alguns acreditaram, foram desenvolvendo, e a IA passou por uma série do que eles chamam no mundo dos investimentos de invernos e booms. Inverno é quando o investidor tira o dinheiro, não acredita naquilo, e o boom é quando está todo mundo investindo. Está na crista da onda. Exatamente. Quando começou, teve o boom inicial, depois veio o primeiro inverno, teve outro boom, veio o segundo inverno, e estima-se que de 2000 e pouco para cá, quando começou o Big Data, que é a grande quantidade de dados disponíveis, linguagem neural, networks neurais, que é você replicando como a gente acredita que funciona o cérebro humano através das máquinas. O Google lançou produtos muito interessantes, então há 20 e poucos anos a gente vem vivendo um boom da inteligência artificial. E eu particularmente não vejo motivo para que a gente venha viver outro inverno. O que vem acontecendo é investimentos muito vultuosos, esperando resultados comerciais, então pode ser que haja uma pequena limpeza, assim, que o excesso de startups, investimentos que vem acontecendo hoje dê uma caída, mas que você volte a ter um grande inverno nesse segmento, eu acho pouco improvável. Eu tenho até uma percepção que mesmo que a IA deixe de evoluir do jeito que ela está hoje, ela ainda consegue ajudar a humanidade aí por 50 anos, sem precisar aumentar 1 centímetro na sua capacidade, e eu também não acho que isso vai acontecer, porque a cada 2, 3 meses a gente vem vendo lançamentos tanto das empresas americanas, europeias ou as inteligências artificiais chinesas, dizendo justamente o contrário, vamos continuar a evoluir e cada vez numa velocidade mais rápida. Muito bem, isso que me chama a atenção, meu caro Sabac, né? Desde os anos 40, né? Que eram neurônios artificiais, que as pessoas já estavam aí, os grandes estudiosos, já evoluindo com a IA. Nós estamos em 2025, por que levou tanto tempo para a IA chegar onde chegou, já que estava aí a serviço da humanidade? O que aconteceu? Ninguém acreditou, parou de acreditar, de fomentar a ideia. Eu achei que ela andou a passos de tartaruga. Porque a IA, basicamente, ela precisa de máquina, não é? O computador, capacidade computacional, ela precisa de dados e precisa de algoritmos. Então, quando ela começou, era um pedaço de papel como esse que está aí na sua mão, eram ideias, eram projetos, eram suposições, eram teorias, e o computador naquela época era muito rudimentar. Então, o melhor computador na época ia ter a capacidade que um smartwatch, que um relógio hoje inteligente tem. Então, você não tinha capacidade computacional, nem tinha uma grande quantidade de dados digitalizados, porque na época tudo era em papel. Então, era inviável você ter a IA que você tem hoje naquele tempo. Então, houve a necessidade da evolução computacional, do aumento da digitalização, ou seja, da disponibilidade de dados, porque a IA se alimenta de dados para gerar resultados. E também da melhoria dos chamados algoritmos, né? Que essa palavra acaba entrando aí no radar e as pessoas... O que é um algoritmo? Basicamente é uma fórmula matemática em programas de computador que faz ali um cálculo do que deve acontecer depois. Que também eu costumo definir o que é uma inteligência artificial, tipo um chat GPT. É um calculador de palavras. Você não tem a calculadora numérica que você mistura e ela dá um número. A IA generativa é basicamente isso. Ela está sempre tentando prever qual a próxima palavra que deve entrar ali naquela frase para que dê o resultado que o usuário está pedindo. Então, voltando à sua pergunta, por que demorou tanto tempo? Porque essas 3 vertentes precisavam evoluir. A capacidade computacional, a quantidade de dados e a qualidade dos algoritmos. Isso foi um processo que levou, 50, 60 anos, até a gente atingir um nível de robustez a nível industrial e se tornar o produto revolucionário que é hoje e está nos aparelhos celulares de qualquer pessoa ou no computador. Engraçado, todos esses insumos, vamos chamar assim, que precisava que se descobrisse, que se evoluísse para que a IA pudesse fazer o seu efeito como está fazendo agora, desde os primeiros pensadores, como você tem ainda há pouco Descartes, né, até essa evolução a partir de 40 e 56, os países, eu achei, ainda acho, continuo achando, que eles foram a passo de formiga e sem vontade, como diz Lulu Santos, né? Qual foi o lugar do mundo, qual foi o país, qual foi o povo
que mais acreditou na inteligência artificial e que mais se debruçou nessa tecnologia e saiu na frente? Os americanos. Os Estados Unidos definitivamente foram os primeiros eles que cunharam o termo, né? E que desenvolveram a inteligência artificial, são os pais dos computadores, da própria internet, obviamente com contribuição de cientistas de todos os outros países, mas os Estados Unidos são os grandes precursores. Estão na frente ainda hoje? Ainda estão, mas é discutível se eles vão continuar. Tem um estudo muito interessante de um instituto de pesquisa australiano que eles mapearam as 64 principais tecnologias do mundo. Isso vai inteligência artificial, robótica, aeroespacial, militar, enfim. São 64 áreas de muita relevância. E eles fazem esse mapeamento desde os anos 2000. No início dos anos 2000, você tinha uma dominância quase que absoluta dos Estados Unidos e das grandes potências europeias. No relatório de 2024, a China já domina 57 das 64 áreas. Então a gente vem vendo uma transição não só na área da inteligência artificial... A China está evoluindo em tudo com muita rapidez. Exatamente. Então eu não tenho como fazer um prognóstico de os Estados Unidos vão se manter na ponta. Se a gente analisar as inteligências artificiais e as soluções para as grandes empresas, hoje os Estados Unidos têm o melhor portfólio, mas a gente vem vendo inteligências artificiais chinesas de uso comercial com capacidades muito equivalentes as grandes potências, ChatGPT, Gemini, o Cloud, as soluções da Microsoft, da Oracle, da Nvidia. Então, é possível que dentro dos próximos anos a China ultrapasse nesses produtos comerciais que chegam à mão do consumidor. Outros produtos que estão invisíveis ao consumidor comum, a China já ultrapassou, como esse próprio relatório australiano nos diz. E a China acaba também de dar um checkmate quando... Estavam todos aí com Trump nos Estados Unidos, lançando seu chat, seu tal, suas inteligências artificiais, e um monte de dinheiro, de dólares foram colocados nessas ideias, e o chinês quietinho deu uma rasteira e colocou a sua IA mais potente e grátis. Como é que você viu isso? Como é que o mundo viu isso? Foi uma grande surpresa, foi no início desse ano, tanto que tem o termo, o DeepSeek Moment, o momento DeepSeek. DeepSeek é o nome dessa inteligência artificial chinesa, é a baleinha azul, vocês já devem ter visto em algum lugar. Sim. Eu tenho um aplicativo dela. Tem no seu próprio celular e é gratuito. E é gratuito. Ou seja, a gente que quer evitar ali gastar o nosso real, é uma solução muito, muito interessante. Eles lançaram uma nova versão recentemente que mantém ela ali, em par com as principais inteligências artificiais do mundo. E não se limitaram a DeepSeek. Hoje você tem a Z.ai, tem a Kimi, tem a Qwen, tem uma série de outras inteligências artificiais chinesas que você baixa no seu celular, usa gratuitamente, sem limite, porque as americanas também oferecem a versão gratuita, mas rapidamente você atinge um teto e quer lhe cobrar ali 15, 20 dólares, 100 reais para você manter o uso. E os chineses não, podem continuar usando a nossa gratuitamente. Então isso foi uma surpresa para o plano de negócios e o plano de investimento americano, eu diria até ocidental, Sim. sobre a inteligência artificial, e isso tem sido revisto, tanto que recentemente a inteligência artificial americana mais famosa, o ChatGPT, lançou uma versão gratuita de código aberto, porque as universidades americanas usam majoritariamente as inteligências artificiais chinesas. Porque como elas são de código aberto e são gratuitas, você pode baixar, rodar no seu computador localmente e desenvolver soluções em cima dela com uma facilidade muito grande. Então os americanos já perceberam dessa vulnerabilidade e estão tentando remediar a situação, mas eu acho que vai ser um desafio muito grande, porque os chineses estão vindo com muito apetite e com um plano de negócios de longo prazo. Aliás, os chineses, eles estão vindo com muito apetite em todos os segmentos. Todos está aí. Parece que eles querem dominar o mundo, né? Mas, Sabac, a humanidade está preparada para usufruir das benesses da inteligência artificial na sua totalidade? Eu acho que não. Porque a inteligência artificial é como se fosse uma nova disciplina escolar que chegou de uma vez só para o mundo inteiro e todo mundo tem que aprender. Fazendo uma analogia, como se de repente surgisse a geografia. Ninguém estudou geografia e agora todo mundo tem que estudar geografia dos 5 aos 60 anos. Então a IA é como se fosse isso, é uma nova disciplina que está interligada em tudo que a gente vai fazer. Em muitas coisas hoje e daqui a 5, 10 anos vai estar em tudo.
Então, é muito importante que todos os acadêmicos, estudantes e profissionais tenham o que se diz literacia em IA, aprendam a falar a IA, a utilizar a IA, para ter todo o potencial dela. Senão a IA vai se tornar um fator ainda mais excludente de criar uma separação ainda muito maior entre ricos e pobres, aqueles que têm acesso e os que não têm acesso. Então, eu acredito que deveria ter um plano governamental de capacitação em IA, ou seja, o Estado precisa agir para trazer isso de forma mais democratizada para todas as camadas da sociedade e também as empresas. Eu acho que cabe às empresas também educar e ensinar os seus profissionais que eles também vão trazer esse retorno, porque um profissional capacitado em IA, ele vai conseguir entregar muito mais em menos tempo e com menos desgaste. Tem um estudo interessante da Universidade de Harvard com a Procter & Gamble, que é uma multinacional americana, fizeram uma análise com 776 profissionais utilizando a inteligência artificial lá dentro. E descobriram o óbvio, que aumenta a produtividade, que aumenta a entrega, reduz o erro, mas eu achei um dado muito interessante que quando eu vi o estudo me surpreendeu. Melhora a condição emocional dos trabalhadores. Causa um acréscimo nas sensações positivas e um decréscimo nas emoções negativas. E foram entender o porquê. Porque a IA tira aquele bloqueio emocional ou bloqueio criativo. Você está ali numa ideia, não consegue entregar um produto, começa a se estressar. Sem a IA, você vai passar 2, 3 horas até sair daquilo ou dias. Com a IA, trocou ali um prompt e ela já lhe deu o caminho, você saiu daquilo. Outras coisas, tarefas repetitivas. Tem coisa mais chata do que ficar no computador fazendo tarefa repetitiva. Você pega ali a IA, ela faz o trabalho repetitivo para você e o que sobra é o trabalho mais estratégico, o trabalho mais criativo, o trabalho mais lúdico, onde o ser humano consegue agregar valor. Então, além de aumentar a eficiência, a lucratividade das empresas, ela também traz melhores sensações para o usuário, porque ele tira aquilo que você não quer fazer, tira você daquele bloqueio que você atingiu, aquele muro que você não está conseguindo passar. Então, eu acho que para a sociedade ter o uso pleno, voltando para a questão original, deveria haver um plano governamental de capacitação em inteligência artificial, tratar isso como uma nova disciplina compulsória, escolas, faculdades, ambientes de trabalho e ambientes públicos. Para quê? Para que o país como um todo possa se beneficiar. Outros países já estão fazendo. Eu acho que o Brasil tem muita boa vontade, tem muito boas ideias, mas que eu tenha conhecimento, ainda não vi um plano nem municipal, nem estadual, nem federal, que abarcasse todo o potencial da IA horizontalmente para o país. Muito bem, meu caro Sabac, você com esse discurso muito amplo sobre esse assunto tão emergente, tão importante, me lembrei de uma frase dita numa canção do Raul Seixas, onde ele dizia que já somos carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criamos, né? Carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. Você me cita, inclusive, essa ideia de ter até nas aulas, nas faculdades, nas escolas, até desde o primário, do início dos estudos das crianças, a matéria, a disciplina de inteligência artificial. Eu até acho que isso é vital. Mas assim, como você falou, menos estresse, mais rápido, isso vai substituir o poder criativo da pessoa? Aí eu faço uma analogia. Um piloto de avião que está acostumado a andar no piloto automático, com toda a tecnologia do avião, e de repente tem uma pane que necessita de todo o conhecimento prático, manual dele, para botar no chão essa nave. E aí eu te pergunto, a inteligência artificial não está tirando essa possibilidade que sem ela eu não sobrevivo, eu não vou ser vítima ou carrasco dela? Eu acho que não. A IA vem para trabalhar em coautoria, em parceria. Ela vem para contribuir como se fosse uma ferramenta. A gente tem que enxergar a IA como se fosse um martelo. Imagina que você tem um prego em uma madeira e você tem ali a sua mão ou pedras e cocos, você vai ter uma dificuldade, vai entornar ali o prego e vai perder vários pregos até conseguir fazê-lo. A IA seria como se fosse o advento do martelo, ou seja, uma ferramenta que vem facilitar as tarefas que a gente vem executar aqui, seja como estudante, seja como pessoa, seja até na vida pessoal. Então as pessoas dizem, a IA vai me substituir, vai acabar com os empregos. Eu não iria para essa visão mais apocalíptica da inteligência artificial. Eu vejo ela mais como um parceiro,
como um assistente, ou como até brinco, o super estagiário que tudo sabe, mas precisa ser revisado. É muito importante a gente não pegar o que vem da IA e achar, não, a IA é muito boa, deixa eu entregar isso aqui, não. Tudo que a IA te entrega é responsabilidade sua e precisa ser revisado. Então pense como um parceiro que está ali com você para te ajudar e contribuir com aquilo que você vai entregar. Ela não vai te substituir a pleno e tem questões que são intrinsecamente humanas, então ela não vai substituir, ela vem augmentar, ela vem acelerar, ela vem melhorar, ela vem contribuir, ela vem reduzir danos, vem reduzir perdas. Existem diversos relatos de pessoas com doenças crônicas que rodaram médicos no mundo inteiro e não encontraram solução. De repente jogaram os exames ali na inteligência artificial, fizeram uma troca de ideias, a inteligência artificial diz, eu acho que você tem isso. Foram no especialista, fizeram um exame e descobriram. Então tá aí um exemplo. Substituiu o médico? Não. A pessoa acreditou direto no que a IA veio? Não. Ela ainda assim consultou o especialista, mas conseguiu resolver um problema de décadas ali numa troca com a inteligência artificial. Então acho que esse exemplo serve para simbolizar qual é o papel da IA aqui no mundo hoje. É contribuir, é coautoria e não faça por mim. Maravilha. O que você falou tem uma profundidade extraordinária, porque a IA é uma ferramenta e ela deve ser usada com conhecimento e não substituir o que eu quero, o que eu penso. Ela vai me responder aquilo que eu pergunto, ela vai me aprofundar naquele assunto que eu tenho dúvida, né? Isso me lembra, inclusive, uma frase, né, que a gente tinha até no militarismo anterior, né? Você tá completamente municiado, armado, totalmente com arsenal. Você tem à sua disposição um canhão, você tem à disposição um fuzil de longo alcance, metralhadora, tem uma pistola de curto alcance e, por fim, você tem a baioneta, o punhal. Então você está com todas as armas. Mas se você não souber usar no momento certo, você vai morrer. Sim, então eu diria que a IA você tem que saber perguntar, saber o que é que quer, dar para ela os insumos que ela precisa, né, para que ela possa te auxiliar. Eu acho isso muito interessante e ratifico, corroboro com tudo que você falou, no que tange a estar nas aulas, na sala de aula, desde o primário, desde as crianças, e aprendendo a IA dentro da sua possibilidade de conhecimento, até os grandes cientistas da tecnologia, sim, como o meu amigo Fernando Sabac. Eu concordo com você. Parabéns. Obrigado. E a IA pode ter utilidade também na vida pessoal. Por exemplo, história para os meus filhos dormir. Não é todo dia que eu estou criativo, então eles já sabem comigo, papai, história do robô. Então a gente abre ali o chat, escreve um pouquinho dos bichos que eles querem, as histórias que eles querem, aquilo é criado uma história para dormir. Ou a gente cria o nosso próprio desenho animado com vídeos, com imagens, ou seja, tem um uso lúdico também. E é uma forma de, aos pouquinhos, ir entrando ali na vida das crianças a percepção do que essas ferramentas podem trazer, porque daqui a pouco eles vão ser os adultos do nosso novo mundo. Então, pelo menos dentro de casa, eu venho fazendo o meu papel também e venho fazendo uma educação muito leve, né? A gente faz uma parentalidade distante de telas. Eu acho que as telas não são benéficas para as crianças, então é um controle muito grande que a gente faz, mas aos pouquinhos ali a gente vai introduzindo a temática da IA de uma forma lúdica e como brincadeira, ou seja, dentro do mundo das crianças. E aí mora também, inclusive, o perigo, você ainda há pouco citou que tinha um paciente com determinado sintoma e que não conseguiam descobrir exatamente qual a causa, e foram perguntar a IA deu uma ideia, foram procurar o especialista daquela ideia que a IA sugeriu que fosse e encontrou aí o motivo, o problema e sanou o problema. Aí eu te pergunto, aí eu vou fazer uma história aqui do passado. Quando surgiu a televisão, né, a família brasileira falou que a televisão era falida, era um processo que não ia para adiante, porque a família brasileira não tinha o costume de sentar na sala para assistir televisão. O rádio, sim, que leva para qualquer lugar. E ninguém acreditava na televisão, ninguém, entre aspas. A televisão chegou, não tirou a primazia do rádio, reuniu a família na sala e é esse boom. Aí depois vem a questão dos livros, né? Como é que chama? Não impressos. Né? Falou, ó, vai morrer, as editoras vão morrer, ninguém vai mais ler um livro. Nunca se vendeu tanto livro, nunca se leu tanto livro como se está lendo hoje. A IA também pode acontecer isso, não vamos tirar nossas crianças dos livros, das histórias da fonte. Ela vai se contentar com a IA
Ou muito pelo contrário, a IA vai fomentar a ideia de voltar aos livros para ver a história na raiz? Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Toda tecnologia, quando chega, principalmente essas de alto impacto, cria aquele efeito, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer usar. Mas a gente tem que fazer um equilíbrio entre tecnologia e as habilidades que nos fazem humanos. Ou seja, as crianças precisam ser criativas, precisam ter tempo de tédio, precisam ter livros físicos. Então, falando pela minha própria realidade, eles só leem livros físicos. Eles não têm celular, eles não têm tablet, não têm computador. Um menino de 5, uma menina de 9, vai fazer 9 agora. Então a gente tenta criar eles com uma vida mais analógica possível, subir em árvore, brincar de bicicleta, ir para o mato e em determinados momentos em ambientes muito controlados e fazendo uma introdução quase que homeopática ao mundo da tecnologia. Então acho que cabe aos pais terem essa responsabilidade de fazer esse equilíbrio, fazer a dosagem certa, porque o excesso não é bom nem para um lado nem para o outro. Mas se for para escolher um excesso, eu iria para a vida mais analógica, que é aquela dos nossos avós, com o pé na terra, com contato com a natureza, mas é muito importante também um contato com a tecnologia, porque eu vejo que no futuro todo profissional, seja do mundo acadêmico, ou do mundo empresarial, ou do mundo agro, ele vai precisar ser um pouco tecnólogo. Você vai precisar dominar a tecnologia independente do que você faça. Vamos dizer, hoje um advogado ele ainda se pode dar o luxo de estar ali quase que analogicamente construindo petição no computador, trabalhando no modo pré-IA. Mas dentro de alguns anos, a capacidade produtiva e assertiva dele vai ser muito inferior a uma pessoa que tem um domínio muito grande das ferramentas de inteligência artificial. Então, como a gente ainda está no período de transição, essa transição ainda está acontecendo, não está muito claro o que vem depois e ninguém tem muita certeza do que vai acontecer depois. Mas é muito provável que a tecnologia seja um elemento obrigatório para a maioria das profissões. Vital, eu diria. Exatamente. Meu caro Fernando Sabac, você deu um show aqui na hora que você falou da importância desse equilíbrio entre o mundo digital e o mundo analógico, né? E que você deu, inclusive, um exemplo das suas próprias crianças, né? Que eles não leem digital, eles leem analógico, ele vai no livro, ele sobe em árvore. Isso é fundamental, encontrar esse equilíbrio para desestressar essas crianças, para crescerem jovens e adultos bacanas, equilibrados, etc e tal. Isso é uma colocação minha aqui na sua fala que eu achei muito interessante e muito importante para que as pessoas possam ouvir e seguir aqui as dicas de quem entende de inteligência artificial. Meu caro Sabac, o brasileiro, vamos falar do nosso país, o brasileiro está envelhecendo com mais saúde, expectativa de vida do brasileiro já passa dos 70 anos, né? Daqui a pouco está aos 80, quiçá 90, daqui a pouco vai estar lá para os 100, não sei. Enfim, então eu diria que a quantidade de trabalhadores, ou de brasileiros mesmo, está muito mais velha do que os novos. As pessoas estão tendo menos filhos, cada vez menos. E o que será dessas pessoas que ainda não entraram na inteligência artificial, não teve essa base como os novos vão ter, já que a maioria das coisas, do trabalho, das profissões, ainda estão nas mãos das pessoas mais antigas que não têm esse envolvimento com a inteligência artificial. Como é que vai ficar isso equilibrar? Porque eles não vão se adaptar tão rapidamente como que está chegando. Enfim, como você vê nos próximos 10 anos, Sabac? Como a gente está passando pela transição, como eu havia dito, provavelmente quem tem 60 hoje consegue se aposentar ainda sem a IA. Então isso não seria talvez um dano muito grande. Mas eu traria uma outra visão, que nunca é tarde para aprender. E não é uma ferramenta muito difícil. Se você tiver a dedicação, o planejamento certo e a devida mentorização, seja com 40, com 50, com 60. Eu tenho um exemplo lá dentro da agência, de um colega que quando eu iniciei o trabalho lá, que eu voltei da Inglaterra, ele é um técnico em contabilidade que fazia parte de faturamento, se eu não me engano tem 52 anos, e não conhecia nada de tecnologia nem de inteligência artificial. E eu fiz um processo de capacitação interna para todos os colegas, e esse rapaz específico, o Jaime, ele abraçou a inteligência artificial e hoje ele é um dos melhores.
E a gente está nesse trabalho, nesse projeto há 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Qual a idade dele? 52. 52. Então, a transformação que ele fez dentro da realidade dele, o quanto ele se dedicou e foi fazer curso e participava das palestras e foi buscar o conhecimento, hoje tem áreas da inteligência artificial e da programação que ele me supera por quilômetros, que eu não estou vendo aqui onde é que ele foi parar. A cópia está melhor do que a original? Exatamente. Então, a gente entrou nessa questão da idade, então eu não traria isso como obstáculo, porque você pode ter... Mas não é uma preocupação? Pode ser uma preocupação, claro, obviamente. Essa regra não vai se aplicar a todo mundo. Aí já entra naquela questão de ou você faz por si mesmo, ou você espera que alguém faça por você. E também depende muito de onde você está, qual a sua profissão, qual a sua renda, qual a sua poupança, expectativa de aposentadoria. Então, vira uma coisa muito caso a caso. Mas se a gente entrar numa linha genérica, eu diria que as pessoas que têm mais de 50, mais de 60, não se desencorajem, não achem que isso é coisa dos jovens. Os idosos também podem aprender e também podem trazer a diferença. Aí eu trago um diferencial competitivo para os idosos, os mais velhos inclusive. Quanto mais repertório você tem, ou seja, mais conhecimento de vida e mais conhecimento da profissão ou daquela área de atuação você tem, muito mais provável vai ser o melhor resultado, porque você vai saber o que pedir e vai saber avaliar o que veio de volta e vai saber melhorar o que veio de volta da IA. Porque um jovem, vamos dizer que um jovem de 20 anos está ali na faculdade de Direito, brincando de advogado no IA, vai voltar uma petição, vai voltar um ato administrativo. Que repertório ele tem para avaliar aquilo? Como é que ele vai saber se é bom, se é ruim, se pode ser incrementado? Ele está começando, ele tem pouca experiência. Se tem um advogado de 65 anos, com 40 anos de profissão, aquilo que voltou da IA, para ele é sopa de letrinhas, ele vai olhar direitinho, vai saber, isso aqui eu melhoro assim, vai trocando. Então ele vai conseguir chegar a um resultado muito melhor, porque ele tem muito mais repertório e experiência. Então talvez a gente inverta a situação aqui, e uma pessoa com mais idade, com mais experiência, pode fazer um melhor uso da IA do que aquele que está no início da carreira e tem muita energia, muito conhecimento tecnológico, mas pouco repertório da área que ele está atuando. Muito bem, Sabac, é muito amplo esse assunto. Deixa eu fazer perguntas aqui menos técnicas, né? Vamos lá, eu vou recorrer à IA para um determinado assunto, eu vou na IA chinesa para solicitar uma informação sobre história ou sobre qualquer assunto. E ela vai buscar em tudo quanto é lugar aquilo que eu perguntei para me trazer o mais próximo da realidade do que eu quero aprender, do que eu quero saber. As IAs que têm identidades diversas, né? A chinesa, a americana, etc. e tal, eu não corro o risco de me trazer uma informação aquém daquilo que eu precisava, porque eu queria uma coisa mais, digamos, regional, e ela buscou lá nos arquivos dela, não encontrou exatamente o que eu queria, e me traz esse assunto com uma certa insegurança ou insuficiência do que eu quero saber? Isso se aplica a todas as IAs. Volta àquele ponto que eu falei, uma calculadora de palavras. Então pode ser que em algum momento ela erre o cálculo. E os motivos podem ser variados. Pode ser a forma que você pediu, pode ser o tipo da IA que você está usando, pode ser o documento que você anexou. Então tem uma série de fatores que podem levar a IA a te dar uma informação incompleta, uma informação errônea, ou com muita firmeza afirmar algo que está errado. Então a IA, como eu disse, você tem que revisar tudo que vem de lá, e quanto mais repertório você tem, mais seguro é o seu uso, porque você vai saber avaliar o que voltou. Muito bem. Então não existe garantia. Claro. Então vamos ensinar aos nossos ouvintes como utilizar a IA. Por exemplo, eu quero tomar um curso sobre IA, para saber manusear bem, para saber utilizar bem essa ferramenta. Qual o primeiro passo? Você tem 2 caminhos, eu vejo 2 caminhos. Um é você fazer o caminho do autodidata, ou seja, você tem uma série de vídeos, de cursos online gratuitos, inclusive das próprias grandes big techs, dessas grandes empresas de tecnologia, elas têm muitos cursos gratuitos, tem muito material no YouTube, e tem uma outra dica também. Você pode utilizar a própria inteligência artificial para aprender sobre inteligência artificial. Basta você chegar em qualquer inteligência artificial avançada e dizer, eu sou Ailson, tenho X anos, atuo como profissional tal, não sei nada de IA, gostaria de aprender inteligência artificial para tal e tal e tal uso. Eu tenho 1 hora por dia disponível, 7 dias por semana, crie para mim um planejamento de como seriam meus primeiros 30 dias. Está aí o seu prompt. Joga isso na IA e aí você vai utilizar a IA para aprender sobre a IA.
E você pode, paralelamente a esse curso dentro da IA sobre IA, utilizar os recursos que estão aí no YouTube, nos grandes portais de internet. E o outro caminho seria, olha, eu sou um tipo de pessoa que aprende, preciso de gente, preciso de um professor, preciso de alguém que me dê a mão. Aí você tem muitos cursos de inteligência artificial. Eu, particularmente, também faço curso de inteligência artificial, tanto para executivos quanto para empresas, que é o caso que as pessoas precisam desse apoio. Mas você tem, simplificando, 2 caminhos. Ou você vai lá, faz o seu corre, como o povo diz, e se vira, e utiliza o seu próprio tempo e a própria IA para aprender a IA, ou você busca o caminho mais tradicional, que é uma instituição, uma empresa de consultoria, que vai te ajudar a dar os primeiros passos. Mas o grande aprendizado, por experiência própria, pelo que eu vejo lá na empresa e por onde eu passei, é que o próprio uso e a experimentação da própria pessoa vem o maior aprendizado. O curso vai lhe dar um empurrãozinho inicial para você sair do zero, mas é muito importante que você vá além do curso, se dedique, faça o seu próprio uso, os seus experimentos, faça o seu pequeno laboratório de IA, tente os seus projetos pilotos e use. Ambos os caminhos escolhidos aí pela população levarão a um único destino, né, que é saber manusear, saber utilizar a IA, não é isso? Agora vamos falar dos perigos, meu caro Sabac. Claro, como eu falei, que o Raul Seixas falou, que já somos carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criamos. Os perigos da IA, no que tange ao que está nas redes sociais, a IA substitui quase que perfeito, se não perfeitamente, uma pessoa, né? Aí, então, na política, no esporte, na cultura, no lazer, na ciência, na medicina, temos aí esses perigos. Como a gente acreditar que é a IA ou é a pessoa? Como identificar uma mensagem, digamos assim, que não é da fonte que a gente esperava que fosse? Sim, sim. Usou a inteligência artificial. Isso é um perigo. Como se livrar disso? É um perigo real. E eu volto para aquela questão do martelo. Você pode usar o martelo para bater um prego, você pode usar o martelo para machucar uma pessoa. Então a IA pode trazer todo o benefício que a gente conhece, mas a IA também pode machucar as pessoas, instituições, reputações, porque você tem hoje uma dificuldade muito grande de diferenciar uma imagem, se ela foi feita com IA ou se ela foi feita real. Um vídeo, hoje em dia o vídeo está ali muito realista, então isso é um risco. E até as próprias informações incorretas que a IA pode lhe dar através de um comando que você deu, então esse risco existe. O que eu sugiro? Faça a checagem dos fatos. Ou seja, hoje em dia você já não pode acreditar em nada que você vê no WhatsApp, que você no Telegram, na sua rede social. Se algo lhe chamou a atenção, seja para o bem ou seja para o mal, seja para confirmar aquilo que você acredita ou contrariar, verifique. Vá na internet, faça sua pesquisa, isso aqui aconteceu, essa pessoa esteve nessa situação, esse vídeo é real, e procure meios de comunicação que têm maior credibilidade para verificar, e sempre faça a verificação em mais de uma fonte. Nunca vá em uma fonte só, tente verificar em várias fontes e fazer, digamos assim, o seu trabalho jornalístico de verificar se aquela informação, aquele vídeo, aquele ato, aquilo que chegou até você realmente procede. Então, a IA não traz só benefícios, como toda tecnologia, ela também traz riscos. O avião que leva a gente para uma viagem leva uma bomba atômica para destruir um país, e a tecnologia é a mesma, depende do que você coloca dentro e do propósito. Então a IA tem também esse viés de poder estar de um lado, estar do outro. Aí cabe ao usuário verificar tudo que ele está recebendo, principalmente o WhatsApp, porque hoje o WhatsApp virou quase que o novo jornal, a nova igreja medieval, tudo que chega no Zap é verdade, e isso acaba criando percepções de mundo que não são reais. Então, a minha recomendação é checagem de fatos em múltiplas fontes. Engraçado, aqui em Salvador, por exemplo, na Bahia, tinha um jornal de grande circulação, ainda existe, mas ele era tão famoso, tão grande, tão potente, tão concreto, com tanta credibilidade, que tinha até um slogan. Esse jornal chama-se Jornal à Tarde, que saiu na tarde e é verdade. Então, a população baiana, nordestina, se saiu na tarde, é verdade. Como tem hoje a própria Rede Globo, saiu no Jornal Nacional, é verdade e tal. E a gente sai do Jornal à Tarde, sai da Rede Globo, de qualquer um outro veículo que a população tem como a verdade absoluta, e vem para onde você falou, as redes sociais, que acaba confundindo e você acha que tudo que está nas redes sociais é verdade. Na política, por exemplo, a gente vê aí muitas pessoas se elegendo, né, através das redes sociais, em todas as instâncias, então, municipal, estadual, federal,
se elegendo através do que ele publica, do que ele fala nas redes sociais. As pessoas tomam aquilo como verdade. Então, muito bem feito, como você viu aí, muita gente sendo eleita, né? Então, esse perigo existe e a gente tem que alertar. Tudo que está nas redes sociais não pode ser verdade absoluta, tem que ir na fonte. É muito importante essa sua alerta, que as pessoas vivem hoje com uma verdade absoluta que está na rede social. Sim. Então, o que sai num site, por exemplo, numa página, num Instagram, de um veículo sério, a gente tem que pesquisar a si mesmo ou pode acreditar naquele veículo que a gente tem como sério? Olha, existem veículos que têm posições ideológicas diferentes, né? Existem veículos que têm patrocínios diferentes. Então, por isso que eu volto àquele ponto. Checagem em múltiplas fontes, para que você possa compor a sua interpretação da verdade. Então, não estou dizendo que veículos andam mentindo por aí. Mas, às vezes, a construção da frase, a abordagem, pode querer lhe levar a interpretar aquilo de um jeito. Então, se você verifica uma informação que vai ter um impacto muito grande na sua vida ou na vida de alguém muito próximo de você, verifique em múltiplas fontes, vai ver, vai estar escrito de um jeito diferente em cada um e você lê e consegue entender, olha, eu acho que talvez para mim o caminho seja esse aqui. E construa você a sua própria verdade. Não permita que as pessoas analisem e reflitam por você. Utilize isso como fonte, como base de dados e faça você a sua própria IA dentro de você e analise aqueles dados para chegar à sua conclusão, de acordo com a sua história e a sua visão de mundo, do que é a verdade para você. Porque às vezes a gente tem fatos muito conflitantes. Você abre um portal, está dizendo A, e o outro portal está dizendo B, e aquilo não tem como conviver no mesmo mundo. Será que é A? Será que é B ou é metade de cada um? E aí cabe à pessoa fazer essa múltipla checagem de fatos. Eu, inclusive, muitas vezes utilizo a própria inteligência artificial para fazer isso por mim. Olha, saiu aqui tal fato, faço uma pesquisa abrangente, me apresente aqui 10 fontes diferentes que verificam esse fato e no final o que você acha? E aí pego aquela resposta que veio da IA e não assumo como verdade. Faço ainda uma análise em cima dela para chegar ao que seria a minha percepção da verdade. Uma nova peneira daquilo que veio. Exatamente. Até porque tem linguagens diferentes, tem interpretações diferentes. Você vê tantos livros aí, os sagrados, por exemplo, né? Onde foi escrito, qual foi a linguagem, qual é o termo, qual é a interpretação. E esses livros sagrados, que não me convém citá-los aqui, aí tem várias outras edições, em várias outras línguas, várias outras traduções, e em cada tradução vão deturpando o ponto de vista, vão interpretando de acordo a sua própria linguagem, o seu mundo, e aí a coisa vira aí esse pandemônio que está aí, ninguém entende ninguém, quem é o certo, quem é o errado, etc e tal. Fernando Sabac, por onde você andou? O que é que você fez? Me fala aí os mundos que você andou, que você levou, e o que é que você trouxe de lá? Em 2013... eu tinha um curso jurídico aqui em Salvador, chama Curso FMB, Formação de Carreiras Jurídicas, e a gente fez um bom trabalho. E aí chegou um momento que eu vendia os direitos da franquia e fui morar na Inglaterra. Isso aí eu volto um ano antes, em 2012, eu completei meu processo de naturalização como português, por causa da ascendência dos meus avós. E quando aquele passaporte vermelho chegou na minha mão, eu falei, não, se o mundo me trouxe isso, se o universo me trouxe isso, é para eu usar, né? E aí comecei a conversar com a esposa, não, vamos morar na Europa, e foi aquele sonho todo mundo tem, mas e cadê o bambá? E aí, com esse resultado do curso FMB, a gente conseguiu ali fazer um pezinho de meia e falou, ó, vamos para a Inglaterra, casamos, fomos para a Inglaterra e fui aventurar por lá, dar continuidade à minha vida pessoal e profissional. E fui morar na cidade de Bristol, que é como se fosse a capital do sudoeste da Inglaterra, uma cidade vibrante, muito bonita, muito, muito legal, assim, foi uma escolha muito boa, referência de 2 amigos baianos que já tinham morado lá, que a gente queria ir para a Inglaterra, ó, vão para Bristol que vocês vão gostar, e acertamos, e lá comecei a minha aventura passeando. Falei, eu vou passar 2 meses passeando, conhecendo a cultura, conhecendo a cidade, mas quando deu 1 mês e meio, a coceirinha começou a dar do trabalho. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, gosto de trabalhar, e aí antecipei as férias e já comecei a procurar um lugar para trabalhar. E aí consegui uma oportunidade numa empresa chamada GDS Lighting, e dei a sorte de ser uma empresa de alta tecnologia, que foi a primeira empresa do mundo a fazer o controle da iluminação de LED do 0 a 100. O que é isso? É você ter o dimmer, aquele que às vezes as pessoas têm em casa no cantinho da parede, onde você controla a luz do 0 ao 100. Voltando em 2013, essa tecnologia não existia, o LED não era controlável. Quando chegava ali a 30%, 40%, ele começava a piscar, mudava de cor, e isso não permitia
Aplicação residencial, ok, mas imagina um palácio, um teatro, um museu, como é que ele vai instalar uma iluminação de LED que vai falhar? E aí os caras da GDS, os engenheiros, o Adam e o Richard, desenvolveram um algoritmo de inteligência artificial, um sistema que controlou o LED. E aí o meu trabalho era visitar esses palácios, esses teatros, fazendo a demonstração dessa tecnologia. Foi quando eu comecei a trabalhar com alta tecnologia na Europa e fiz projetos. As pessoas devem conhecer o Museu do Louvre, em Paris, Sim. o Museu Van Gogh, em Amsterdã, o Teatro Real de Madrid, Filarmônica de Varsóvia. Então, foi um trabalho muito prazeroso por estar com tecnologia, por estar trazendo também sustentabilidade, porque a gente substituía a iluminação incandescente, que é a luz normal antiga, Sim. que esquenta muito, queima muito, Sim. consome muita energia. Então, tinha um viés de sustentabilidade, de Sim. trazer uma iluminação verde, né, como a gente chamava. E depois desse trabalho eu fui ganhando corpo, coragem e entrei no mundo da robótica. Fui trabalhar numa empresa chamada Activate Robots e lá veio a tecnologia da robótica colaborativa. O que é a robótica colaborativa? Todo mundo já deve ter visto em cinema, visto aqueles braços robóticos gigantes nas fábricas que estão extremamente perigosos. Então criaram uma nova tecnologia de um braço de robô que poderia trabalhar ao lado do humano, colaborativamente, sem expor a risco. Então, isso era tecnologia nova, eles foram pioneiros no Reino Unido, na Inglaterra, com essa tecnologia, e caiu na minha mão novamente uma alta tecnologia e fazer ali a educação do mercado, ensinar aos clientes o que a tecnologia era capaz de fazer. E aí foi onde eu me apaixonei mesmo pela robótica, pela automação industrial e pela inteligência artificial, desenvolvimento de software, e foi um trabalho muito prazeroso. E depois de alguns anos na Inglaterra, de muitos invernos, eu decidi morar em Portugal. Mas Portugal, a realidade mercadológica é um pouco diferente, fiquei aguardando a oportunidade e recebi o convite para assumir a carteira de CEO e presidente de uma empresa chamada Tugbot, que faz robôs móveis, que anda pelas fábricas, anda pelos centros Sim. logísticos, carregando os carrinhos dentro do ponto A ao ponto B. Tem um projeto interessante dos carros Bentley, que são aqueles carros luxuosos ingleses, que a gente levava o couro, o couro que ia revestir o banco, do ponto de estoque até a linha de montagem. Então, o funcionário que antigamente tinha que ir ao estoque, pegar um carrinho de 500 quilos, andar 1 quilômetro dentro da fábrica, estacionar o carrinho, para depois pegar o couro, instalar o couro no carro. Ele já estava cansado, desgastado, aumentava o índice de erro na montagem do couro do Sim. carro. Então, o nosso robô ia lá no estoque, pegava o carrinho para ele, carregava o peso, entregava lá o estoque, ele ia, fazia aquela montagem, já não tinha um cansaço, estava com a cabeça e o corpo mais fresco, além de trazer mais ergonomia para o trabalho dele, diminuiu o índice de erro na instalação do couro. Então, ganha-ganha para as fábricas da Bentley. E esse nosso robozinho tinha 7 sensores diferentes, cada um interpretava o mundo exterior de uma forma, jogava aquela informação dentro de um algoritmo de IA que fazia um cálculo para determinar a posição dele. Então, de uma forma resumida, foram essas assim, as 3 principais experiências que eu tive lá, com a iluminação arquitetural, com a automação da robótica colaborativa e depois com a robótica móvel, da parte da logística. E foram assim, centenas de projetos, lidando com grandes corporações, vendo como funciona a realidade das multinacionais no continente europeu. Tive também muitas oportunidades de viajar aos Estados Unidos a trabalho e isso me trouxe uma visão tecnológica assim, muito ampla. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu percebi que, poxa, tem muita oportunidade aqui. É Oceano Azul, deixei os robôs físicos de lado e hoje a gente faz os robôs virtuais, né? De computador, movendo dados dentro de um escritório, movendo informação dentro de um programa. Então, de uma forma resumida, essa foi a minha experiência profissional por lá. Uma filha nasceu na Inglaterra, um filho nasceu em Portugal, ou seja, onde eu morei, trouxe também um gringozinho comigo. Isso você retorna para o Brasil em 2024, é isso? Foi no final de 23. Final de 23. Isso. E você pretende ainda dar a segunda volta ao mundo por esses mundos onde você andou, ou outros mundos diferentes, para trazer para o Brasil tudo que você trouxe quando você fez essa jornada? Talvez com viagens profissionais. Eu não me vejo nesse momento retornando para viver no exterior. A gente diz assim, nunca diga nunca, né? Até para a vida não puxar o seu tapete e você morder a língua. Mas eu vejo sim fazer viagens profissionais ou viagens de passeio para continuar a beber dessa fonte, continuar a entender como a coisa está funcionando e acontecendo lá fora, para continuar a trazer ao Brasil essa bagagem que o exterior pode trazer. Inclusive, não só para mim, eu acredito que para todo mundo que vai ter uma experiência positiva em um país estrangeiro, acaba sempre aprendendo, ampliando a sua visão de mundo, aprendendo uma nova cultura e quando retorna, traz consigo essa bagagem para redistribuir aqui na nossa terra. Fernando, você é uma pessoa muito jovem ainda, com dinamismo extraordinário, com conhecimento profundo, com uma bagagem altamente
altamente evoluída, vamos dizer assim. Hoje você está no Brasil como diretor da Layout Propaganda, né? E que as pessoas que quiserem contratar você para palestras, para cursos, ou para dirigir qualquer uma outra empresa, você está disponível, isso é possível? Olha, através da Automate, que é uma empresa de consultoria de inteligência artificial, que eu atuo como um consultor, a gente pode prestar todo esse tipo de serviço. Porque a Layout é uma agência de propaganda, ou seja, Sim. Se você tem uma grande empresa, está precisando de uma comunicação, você tem uma necessidade de publicidade, a gente vai ter todo o prazer em te ajudar via Layout. Mas se você tem a necessidade de uma palestra, de um workshop ou de fazer uma consultoria de inteligência artificial na sua empresa, tem até um produto bem interessante que a gente chama de transformação digital AI First, que em português, claro, é a transformação digital para colocar a IA primeiro na sua empresa. Ou seja, passa por uma questão de liderança, de cultura, de ferramentas, de processo para que a sua empresa passe a atuar como uma empresa pós-IA. Da mesma forma que a gente tem o antes de Cristo, o depois de Cristo, a gente tem o antes da IA e o depois da IA. E hoje a gente já está no depois da IA, mas a maioria das empresas continuam vivendo no antes da IA. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu estou disponível junto com a minha equipe para poder prestar todo tipo de serviço de consultoria e assessoria, tanto para profissionais liberais quanto para empresas que queiram fazer essa transformação digital e ter a IA ali no centro do negócio, no DNA do negócio, trazendo todo esse benefício positivo e seguro com governança que a IA pode trazer para as empresas e para os profissionais. Eu falei no início da nossa conversa que eu achei que a IA, desde quando nasceu lá nos primórdios, lá por volta de 1940, né? E até os dias atuais, ela, há um tempo atrás, estava andando a passos muito lentos, na minha visão. E ela deu um boom aí, nesses passos de pouco tempo para cá. Daqui a 10 anos, onde é que a gente vai estar, Fernando? Onde é que a IA vai estar? Como é que está a condição humana perante a tantas possibilidades? É muito difícil prever. Essa é a pergunta mais famosa para os grandes CEOs das grandes empresas, Google, ChatGPT, as empresas chinesas, e ninguém tem a resposta exata, porque a evolução vem sendo muito exponencial. Então, em 2023, logo quando chegou ali, a IA generativa estava bombando, o diagnóstico de futuro era um. Passados 2 anos, esqueça o que você estava planejando em 2023, já colocou a barra muito mais alta, a gente já acredita que a IA pode ser muito mais do que ela é. Então, para não deixar o público sem resposta, eu volto para aquele ponto. Faça a sua capacitação em IA, faça a sua literacia em IA, porque é muito provável que ela vai ter um impacto em todas as áreas do conhecimento, do mercado de trabalho, como a gente se relaciona com os serviços e os produtos que consome. Então, a melhor forma de se blindar para esse futuro, que ainda é um pouco incerto, é se tornar conhecedor dessa ferramenta. Então, numa analogia mais simples, se daqui a 10 anos o mundo todo fosse falar alemão, o que você tinha que fazer hoje? Aprender alemão. Você não vai saber exatamente como esse mundo vai ser. Como é que vai ser esse mundo, todo mundo falando alemão? Ah, vai ser todo mundo falando alemão, mas qual o impacto que isso vai trazer? Olha, como não dá para saber direito, o que eu vou fazer? Deixa eu aprender alemão aqui. Então, a melhor forma que você tem para se preparar desse futuro incerto é se capacitar nessa nova tecnologia. Vai ter que dedicar ali um tempinho para poder aprender. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia, faz uma boa escola, faz uma boa faculdade, faz um MBA, você está garantido. A IA veio para desfazer, para desconstruir isso. Então, hoje eu tenho que estudar praticamente todos os dias para estar ali à frente do mercado, para ser um conhecedor, porque o volume de informações que sai, a quantidade de ferramentas de evolução é muito grande. Então, você tem que estar realmente acompanhando para poder estar ali na liderança e não correr o risco de ficar escanteado para fora do mercado. O mundo vai ser diferente, vai ser muito mais dinâmico, vai ser muito mais rápido, eu acredito que muito mais eficiente, vai se consumir muito menos energia para se fazer as coisas. É possível que haja uma transformação muito grande no mercado de trabalho. A IA, ela não come um trabalho inteiro, eu costumo dizer, ela come pedaços do trabalho. Então, vai ter pedaços do seu trabalho que vão sair. Se essa quantidade de pedaços for muito grande, pode ser que essa profissão já não se torne tão necessária. Um exemplo, se no mundo, numa empresa hoje você tem 30 contadores, talvez você consiga rodar a mesma operação com 5. Vai desaparecer o contador? Não, mas vai reduzir a quantidade de contadores. E isso talvez se aplique à maioria das profissões. Isso não leva a um desemprego desenfreado e uma preocupação?
É uma transformação do mercado de trabalho. Há 700 anos atrás, a maioria das pessoas eram agricultoras. Sim. Hoje, a quantidade de agricultores que a gente tem no mundo é muito pequena. E não deixou de ter produtos agrícolas. Exatamente. Então, só adaptou hoje. Volta esse exemplo dos contadores. Se antes a gente precisava que 70% da população fosse do agro, hoje talvez 10, 15, 20% já resolve. As outras 80% estão desempregadas? Não. Estão em novas profissões que surgiram e que não existiam. Então, isso também é uma temática muito da automação industrial. Quando a gente chegava com os robôs nas fábricas, vocês vieram desempregar todo mundo, vocês não têm coração. Não é por aí. Então, aquela pessoa que estava numa linha de produção fazendo um trabalho repetitivo, ela possivelmente vai precisar operar aquela célula robótica. Sim. Alguém vai precisar dar manutenção naquele robô, ligar, desligar, deu problema, travou, deu tela azul, saiu do lugar, ou seja, ele adquire... Sem contar na fábrica do robô que vai empregar gente para fabricar. Alguém vai precisar robô. fabricar aquele robô, alguém vai precisar entregar aquele robô, alguém vai precisar cuidar daquele robô. Tem os insumos que produz aquele robô, a matéria-prima que tá Exatamente. alguém vai ter que trabalhar. Você sabe qual é o seu papel aqui agora e o meu? Qual? Você é minha IA. E você tem consciência que você está sendo IA para todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo? Você já imaginou tanto quanto você já levou pessoas a pensarem, a viajarem, a mudarem de visão, a mudar de opinião, a despertar? Você já imaginou quantas pessoas nesse momento já saiu até de uma depressão, de uma escuridão que você já deu à luz? Nesse bate-papo, você tem ideia disso? Não tinha parado para pensar nisso, e se isso acontecer, eu fico muito feliz. Eu também fico. Porque, novamente, eu acho que eu gosto muito de retribuir, de trazer para a sociedade, para o lugar onde eu cresci, um pouco do que eu aprendi. Continuo a aprender com todos, eu acho que é muito importante, eu sou um eterno aprendiz, mas esse resultado, para mim, é melhor que qualquer resultado financeiro, que é conseguir tocar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, tirar elas de qualquer inércia, de qualquer medo e ver que elas estão conseguindo evoluir. Isso, para mim, é um retorno fantástico. Muito bem, eu quero te fazer uma pergunta que vai de encontro, melhor, vai ao encontro ao que eu faço, ao que o meu povo faz, que é vender, né? Hoje, com o advento da IA, da internet, da cibernética, até enfim, as coisas estão ficando cada vez mais digital, né? Tantos produtos que você só comprava da forma analógica no passado, que hoje você não sai de casa para comprar. Nesse caso, que conselho você daria ou que dica você daria aos vendedores que têm um produto que pode ser vendido perfeitamente através da IA? Ou melhor, online, como ele se aprofundar, conseguir mais leads, mais conversão. Dá uma dica para essa galera. A primeira dica você já deu, se digitalize. Ou seja, você tem que ter os canais sociais para fazer essa informação, o seu produto chegar ao povo. Ou seja, tem as suas redes sociais, tem o seu WhatsApp ativo, inclusive pode criar ali um robozinho de WhatsApp para responder as suas leads enquanto você dorme. Então é muito importante que você tenha os canais de comunicação. E não vou dizer, a depender do produto que você venda, não. Para quase todo produto ou serviço que você for vender, você pode utilizar a IA para te ajudar. Ou seja, vai visitar um grande cliente, tem lá o nome da empresa, o nome das pessoas que você vai visitar, vai na IA. Estou indo visitar a concessionária tal, o diretor lá é o Wilson Lino, a diretora é a Maria, me ajude a construir aqui o meu pitch, o meu argumento de vendas, quais objeções eles podem criar, o produto que eu quero vender é esse, os pontos fortes do meu produto é esse, o concorrente é esse, ajude a construir o argumento, e você pode se preparar para uma reunião, adquirir informações de inteligência sobre o seu cliente, tanto a pessoa quanto a empresa, sobre concorrência, fazer um treinamento, ou você pode até simular, e simule que você é o diretor da empresa tal, que eu estou indo tentar vender tal produto, e eu cheguei, bom dia, e vai ali fazendo uma troca, ou seja, utiliza a ferramenta para se preparar, para treinar, para combater possíveis objeções quanto à venda do seu produto, para entender quais são os pontos fortes do seu, como desconstruir um argumento do concorrente, ou seja, a IA tem uma infinitude de possibilidades para ajudar no processo de venda, tanto no ato de preparação, também quanto no pós, porque a venda não acaba depois que você Muito fechou. pelo contrário, ela só começa. Exatamente. Então, depois que você conseguiu aquele bom contrato, volta para aquela mesma IA, conseguiu o contrato, está aqui em anexo o contrato, os próximos passos são esses, me ajuda a conduzir, e você passa a ter, voltando àquele ponto inicial, o parceiro, o coautor do seu sucesso. Ou seja, o seu sucesso profissional hoje tem um coautor que quer contribuir para você e não vai te cobrar quase nada, que é a inteligência artificial. Muito bem, eu ainda há pouco falei que você é minha inteligência artificial. Você me deu um curso, uma aula, e me deu régua e compasso e um veículo extraordinário para chegar até você.
Agora você já sabe que tudo isso que o professor Fernando Sabac nos ensinou facilitou as nossas vidas. Porque você quer comprar um carro e eu tenho ele para vender. O que nós precisávamos era como nos encontrar para poder fazer esse negócio. O consórcio Chevrolet está fazendo 100 anos no Brasil, ou melhor, a Chevrolet, a fábrica, faz 100 anos no Brasil e o seu consórcio 47 anos. E por isso estamos comemorando esse aniversário e você ganha o presente. Se você quiser comprar um carro através do consórcio, é uma escolha inteligente. Escolheu a Chevrolet, ela passa a ser também uma escolha econômica. Isso porque através do consórcio você não paga juros. Você divide o valor do seu carro em até 100 meses em comemoração dos 100 anos da Chevrolet no Brasil. E para que você possa ser contemplado, existem várias formas. Primeiro é o lance, é o sorteio, que é o normal. Depois o lance livre, depois o lance fixo, depois o lance embutido. Se você apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui na tela, o seu contato cairá no nosso time de vendas e que vai te dar um atendimento personalizado, humanizado, eu diria, apesar da IA. E você vai conversar, dizer tudo o que você precisa saber, quais são suas dúvidas e que nós vamos confrontar as suas necessidades com as nossas possibilidades e juntos vamos encontrar a solução do nosso problema, porque eu preciso vender e você precisa comprar. A bordo de um Chevrolet, tudo fica muito mais fácil. Toma iniciativa, porque quem chega na frente bebe água limpa e quem espera nunca alcança. Professor Fernando Sabac, eu nunca tive uma aula tão eficaz sobre IA, sobre todo tipo de tecnologia em tão pouco tempo. Em pouco mais de 50 minutos, você me abriu canais muito profundos de pensamento, horizontes que eu não estava enxergando. E eu quero te agradecer por essa aula. Aprendi muito. Eu posso dizer para você que eu sou uma outra pessoa que era antes de estar aqui conversando com você. Em uma hora, eu me transformei em uma outra pessoa. Você me encheu de ideias que eu vou botar em prática. Eu quero te agradecer, cara, por isso aí, tá? E agradecer a sua presença aqui e dizer que os microfones estão aí para você mandar uma mensagem de futuro para a galera. Agradecer a oportunidade aqui, Ailson, de estar aqui no podcast. E agradecer também ao seu elogio e poder ter feito esse impacto na sua vida. Eu acho que isso é um dos meus papéis aqui no mundo e que a audiência que acompanhou aqui esse podcast também possa fazer a transformação digital, como você acabou de me confidenciar, que já fez e vai continuar a fazer. E o que eu posso dizer assim para a audiência, para a gente fazer um fechamento, é estude, comece a passos curtos. No início pode amedrontar um pouquinho, pode ter uma dificuldade, mas eu tenho certeza que você vai chegar lá. Todo mundo é capaz, não tem limite de idade, não tem limite de escola que estudou, de faculdade que faz. Todo mundo pode, de alguma forma, se beneficiar da IA. E no que eu puder ajudar, fico à disposição aí de todos. Muito obrigado. Você já viu, ó, o futuro chegou. O que você sonhava, agora pode ser realidade. A IA é o caminho. Assista esse podcast mais outras vezes, várias vezes, que esse curso você precisa reprisar. E você vai mudar a sua vida. É aqui, no podcast Ailson Lino Convida, que você cresce junto com a gente. Obrigado, até a próxima. Fui! Ailson Lino Convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino Convida.